O Brasil é o país mais perigoso para a população trans. É o que indica o monitoramento global feito desde 2008 pela ONG Transgender Europe. Pelo 14º ano consecutivo, ocupamos o topo da lista em número de assassinatos. O preconceito e a falta de ações para enfrentamento da violência contra cidadãos LGBTQIA+, ajudam a manter esse trágico cenário. Em contraposição, lideranças do segmento começam a ocupar espaços nos parlamentos do país. Este é o tema de mais um episódio do Entrevista Brasil Tempo Presente. Olá, eu sou Sérgio Abranches e hoje eu vou ter o prazer de conversar com Dani Balbi. Ela é professora de Comunicação e Realidade Brasileira, ela é doutora em Ciência da Literatura, mas ela está aqui porque ela é a primeira deputada trans eleita no Rio de Janeiro. E nós vamos conversar sobre vários assuntos, e não apenas sobre a posição dela na Assembleia, mas como ela vê a sociedade brasileira e esse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer enorme falar com você, vai ser uma conversa muito boa. Eu que agradeço, Sérgio, pelo convite, pela disposição, agradeço a equipe, vamos que vamos. Muita gente na nossa audiência tem a mesma curiosidade. Como é a sua convivência na Assembleia, que sempre foi uma Assembleia muito machista, muito masculina e muito conservadora? Curiosamente, eu me surpreendi positivamente. O trato entre os parlamentares, de todos os espectros ideológicos, é muito republicano. Até porque as assembleias, e particularmente a LERJ, guardam uma cultura muito corporativa, de proteção. Então, mesmo com os deputados com quem eu tenho embates duros no plenário, do ponto de vista político, da compreensão da sociedade e de divergências ideológicas de fundo, fora do plenário, longe da discussão da matéria, a gente tem uma convivência muito harmônica. Dani, as evidências são absolutamente incontestáveis, né? O Brasil é um país muito perigoso para a comunidade LGBTQIA+, e são cifras escandalosamente altas de homicídios e de violência. Como é que você está vendo, como é que você explica esse fenômeno e vê esse panorama? É curioso que o Brasil é, ao mesmo tempo, o país que mais mata com requintes de crueldade pessoas transexuais e travestis e é ou foi por muito tempo um dos países que mais consumia conteúdo pornográfico ligado à expressão de pessoas transexuais e travestis nesse contexto. Isso, para mim, está diretamente relacionado à forma como o machismo se apresenta, a afirmação da identidade masculina, da cis-heteronormatividade como expressão de identidade, é feito historicamente no Brasil a partir da opressão dos segmentos mais vulneráveis, de mulheres, de comunidade LGBTQIA+, enfim, eu coloco aí até outros segmentos vulneráveis, como pessoas negras e indígenas, não vou ter tempo de desenvolver, mas é pela violência, pelo uso da força de uma maneira muito complicada. E, além disso, nós temos também recentemente um movimento conservador que também se afirma na arena política a partir da promoção do ódio e da perseguição de segmentos mais vulneráveis, especialmente nos últimos anos da comunidade LGBTQIA+. Então, nós temos assistido a uma escalada de violência, não só violência física, que muitas vezes culmina no assassinato de pessoas LGBTQIA+, mas também de interdição do espaço público e de uma tentativa de imprimir uma agenda política de retirada de direitos e de impedimento da conquista de direitos ainda não plenamente gozados por essa comunidade. O governo Bolsonaro nos trouxe retrocesso e uma escalada, quer dizer, o que era ruim ficou pior, né? Acredito que o governo Bolsonaro e a agenda do governo foi a expressão também de um processo longo, que foi talvez negligenciado pelos progressistas de modo geral,
né, mais à esquerda, mais ao centro, que era a eleição e o fortalecimento de bancadas que se organizavam e se reconheciam a partir dessa agenda negativa, dessa agenda de perseguição de pessoas LGBTQIA+, e também de tentar impedir o avanço de outros segmentos historicamente marginalizados no Brasil. Nós negligenciamos esse fenômeno, nós, de certa maneira, fizemos pouco caso e deu no que deu, né? Eu reparei no seu material de campanha que você fez questão de mostrar que você não tinha uma plataforma exclusivamente identitária. Você tinha outras questões na sua plataforma da área social, fazendo, de fato, uma inserção da questão identitária numa questão maior. Eu acho que era importante você falar sobre isso. O país é um país extremamente complicado, né? Estruturalmente. Há questões estruturais que a gente precisa rever e incidir por muito tempo. E eu falo especificamente de um crescimento econômico sustentável, perseguindo o pleno emprego com estabilidade de preços, e isso só vai se dar a partir do momento que a gente conseguir superar alguns entraves, como, por exemplo, a diminuição, a depreciação do valor da força de trabalho da população negra no mercado de trabalho formal. O que vai, da mesma forma, os segmentos menores, como a população LGBTQIA+. Da mesma forma, a superação do machismo, com aquelas velhas questões que a gente endereça sobre a divisão sexual do trabalho e a valorização da força de trabalho das mulheres no mercado de trabalho formal, além de medidas de compensação por conta do processo de alijamento desse espaço, né? Então, entender que uma agenda e um programa político que articule, que observe e que articule que a estrutura social brasileira desigual, assimétrica, que elege uma parcela grande da população, talvez o maior contingente populacional, como aquelas e aqueles que vão pagar o fardo de um atraso, cujo resultado é concentração de renda, só vai ser revertido se a gente conseguir incluir essa parcela maior como dentro da dinâmica econômica, acessando as estruturas do Estado, fortalecendo o Estado para que o Estado possa ser um Estado de bem-estar social e, na mesma medida, fazer com que essa parcela também seja ativamente, economicamente ativa. Agora, você é deputada no Estado do Rio de Janeiro, né? E o Estado do Rio de Janeiro, ele tem uma situação particularmente violenta. Tem casos emblemáticos que mostram a incapacidade de reparar e punir, né? Como o caso da Marielle. O Rio de Janeiro, ele é peculiar, né? Conhecido no mundo por conta da cultura do carnaval, da liberdade, mas quando a gente vai em locos, a gente observa que, na verdade, isso é uma falácia, ou pelo menos, em parte, sim. A segurança pública, ela é resultado também de questões históricas e estruturais que a gente não enfrentou. Enfim, a partir da década de 80, quem acompanha um pouco a história do Rio de Janeiro conhece, a gente teve aquilo que comumente a gente chama de casamento entre o tráfico de armas e o tráfico de drogas e a dificuldade de enfrentar o domínio dos territórios por facções criminosas que tomavam daquelas comunidades também o direito de ir e vir e, ao mesmo tempo, uma política que foi também internacionalmente orquestrada, mas que nos territórios mais vulneráveis encontrou largas para o seu desenvolvimento, que foi a guerra às drogas. Nada disso funcionou. Quer dizer, então, também não funcionou uma certa abstenção do Estado de enfrentar com o rigor, a profundidade necessária a questão da violência urbana. Então, deixa cada vez mais uma parcela grande da classe trabalhadora que mora nos territórios conflagrados à mercê dos próprios agentes da violência, que são as pessoas que estão na cadeia da venda, da venda e do consumo de entorpecentes e também os agentes de segurança pública que respondem com mais violência, sem enfrentar as questões que são de fundo, que são, mais uma vez,
valor, o aumento significativo do valor da força de trabalho, o aumento dos postos de trabalho e o fortalecimento das estruturas do Estado que deveriam estar presentes, atuantes de forma contínua nos territórios mais vulneráveis. Estruturas, sobretudo, as estruturas de oferta de educação básica, de cultura, que não chega nesses territórios mais afastados do centro, do eixo centro-zona sul, da cidade do Rio de Janeiro especificamente, e estruturas de saúde. Nessas questões estruturais, a gente às vezes deixa de considerar o fato de que elas são ligadas a uma mentalidade que foi se consolidando ao longo dos séculos, né? O que eu chamo da mentalidade da Casa Grande, onde nasce o machismo pela mão do patriarcalismo e o racismo estrutural pela mão da escravidão, né? Onde também já estava inserida a violência à comunidade LGBTQIA, que ainda não era uma comunidade, mas já existia, né? E como é que a gente combate mentalidade? De muitas formas, né? Incidindo também em vários pontos do processo de formação do consenso social, da nossa maneira mais geral de pensar e de interpretar o mundo e os movimentos dos seres sociais em troca constante. E alguns aparelhos de formação ideológica, aparelhos que a gente chama, de modo geral, numa tradição marxista, de aparelhos de consolidação da hegemonia, são importantes nesse sentido, pelo menos merecem uma atenção especial. Né? A diversificação da mídia, isso é muito importante, a diversificação não só dos conteúdos, mas também da posse e das formas em que a mídia se apresenta na sua fisicalidade, né? Então, enfim, é importante que a gente valorize os coletivos independentes e os conteúdos inovadores, porque isso é curioso, porque acho que toda iniciativa pública, não exatamente do governo, mas pública, que se importe com a disputa cultural, a disputa na arena da cultura, da formação das mentalidades, precisa ter muito cuidado também para não fazer um contramovimento daquilo que a gente chama de doutrinação. Apesar de eu achar que esse termo foi vulgarizado nos últimos anos, também é um risco real. Nesse sentido, o movimento deve ser na diversificação e na equalização da oportunidade da produção, da ponta produtora. Então, é importante que a gente permita que todos os produtores tenham acesso ao material físico e possam desenvolver diversas formas de conteúdo. A partir daí, obviamente, a gente vai entregar condições igualitárias de distribuição e de acesso, para que a gente possa nadar na contramão da hegemonia, do pensamento único. Felizmente, nosso tempo está acabando, está no final. A gente tem pauta para uma conversa muito mais longa, né? Mas eu queria que você falasse brevemente o seguinte. A gente falou de piora da situação recentemente, né? Uma escalada da violência, houve retrocessos, mas, por outro lado, houve avanços também, né? Você simboliza um desses avanços. Isso te deixa otimista? Você acha que a gente está num caminho que tem uma pista para a gente trafegar e chegar a uma sociedade melhor? Nesses últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, com a escalada de um conservadorismo cuja a pauta principal era a perseguição de grupos mais vulneráveis, eu me observei num período muito desesperançosa. Mas eu também cheguei à conclusão de que a reação, aquilo que a gente chama de reacionarismo, por definição, nada mais é do que o movimento dos conservadores reagindo ao avanço de pautas progressistas. Então, se esse movimento reacionário toma corpo e até força num determinado contexto histórico, significa, por outro lado, que há um avanço paulatino, sistemático, organizado, com resultados concretos daquela agenda mais progressista que está mais ligada aos consensos civilizacionais. E os resultados são flagrantes. A eleição de Marielle, a eleição de muitas mulheres negras, enfim, que tem outras plataformas políticas que não aquelas antigas, que privilegiavam quase na totalidade segmentos específicos da população, ou historicamente privilegiados, né? Acho que a eleição de mulheres transexuais, enfim, pessoas ligadas à afirmação
também da necessidade de luta por direitos na esfera da legalidade, da institucionalidade, especialmente do parlamento. Então, eu estou mais esperançosa, assim, não acredito que a nossa luta terminou, eu não acredito que a gente, num futuro imediatamente próximo, a gente vai conseguir ver todas as questões pelas quais a gente luta historicamente sanadas, mas eu acredito que a luta, então, enquanto a luta, a trajetória e a resistência. Nós sabemos que não vai ser fácil, mas vai ser possível, né? Muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com você. Muito obrigada. Gente, muito obrigado pela companhia. E se vocês quiserem ver esse episódio ou qualquer outro, eles já estão no Globoplay. Até mais.